No vídeo de hoje a gente fala sobre velocidade. Bom, no vídeo anterior a gente entendeu que para determinar se está em movimento ou não é preciso de um referencial. Agora a gente vai pegar essa noção de movimento e vai dar uma refinada nela. Para as coisas se movimentarem, elas precisam ter uma velocidade. Mas o que é velocidade? Se a gente pegar a história do Feidípides, que correu de maratona até Atenas para avisar da vitória dos gregos, a gente sabe, né, que para toda corrida, para toda vez que ocorre um deslocamento, esse deslocamento ocorre num intervalo de tempo. E toda vez que eu tiver deslocamento sobre intervalo de tempo, eu tenho o que a gente define como velocidade. Você está careca de saber disso, você só não se deu conta. Toda vez que você vê uma placa de trânsito que diz lá 60 km por hora, o que é que você está vendo? Bom, os 60 km por hora nada mais são que um deslocamento dentro de um intervalo de tempo. Ou seja, toda vez que você fala quilômetro por hora, você está dizendo justamente isso, que vai haver um deslocamento dentro de um intervalo de tempo. No caso de 60 km por hora, significa dizer que não havendo mudança na velocidade, e aqui é importante frisar isso. Agora nós vamos estudar movimento que não muda ao longo do tempo. É sempre o mesmo movimento. Se você mantiver esse movimento ao longo do tempo, a 60 km por hora, significa dizer que você vai se deslocar 60 km passados uma hora. Por isso você diz 60 km por hora. Para cada hora, você se deslocará 60 km. Tendo essa noção na cabeça, pode ser quilômetro por hora, metro por segundo, tanto faz. Tendo essa noção na cabeça, você nunca mais vai esquecer o conceito de velocidade. Que é qual? Justamente esse. Um deslocamento que ocorre em um intervalo de tempo. Vamos refinar mais um pouquinho. Como a gente criou uma condição de que tem que ser em linha reta e não vai mudar a velocidade, a gente vai dar uma polida nesse conceito e não vai dizer que é só velocidade, a gente vai chamar de velocidade média. Porque muita coisa pode acontecer no meio do caminho, né? Você pode diminuir a velocidade, depois aumentar um pouquinho, mas em média é essa a sua taxa de deslocamento ao longo do tempo, certo? Então, vamos chamar de velocidade média. A velocidade média que a gente está trabalhando, o que ela é? Ela é um deslocamento que ocorre ao longo do tempo. Como em física a gente não tem muita criatividade para as coisas e detesta escrever, certo? A gente vai reescrever essa equação, que isso é uma equação, essa relação entre três variáveis, da seguinte maneira. Vm para velocidade média, d para deslocamento e t para o tempo. Então, eu preciso decorar esse negócio? Não, você não tem que decorar equação nenhuma, tá? Você precisa entender o conceito que forma essa equação. E essa relação é o conceito de velocidade, é o deslocamento que ocorre dentro de um intervalo de tempo. Se trabalharmos com quilômetro por hora, obviamente teremos a unidade quilômetro por hora. Então, se eu digo que ele andou 60 km em uma hora, ele andou a 60 km por hora. Fim. Agora eu posso ter essa relação em metros por segundo, que é utilizado em geral no Sistema Internacional de Unidades. Padronizou-se que a distância deveria ser medida em metro e o tempo em segundo. E aí a velocidade seria metro por segundo, ok? Então, dependendo da escala que você está trabalhando, às vezes é mais conveniente utilizar quilômetro por hora ou metro por segundo. Como assim escala? Se eu estou falando de distâncias muito grandes em tempos muito grandes, é mais conveniente usar quilômetro por hora. Se eu estiver falando de distâncias curtas em tempos curtos, talvez seja mais conveniente trabalhar com metro por segundo. Mas o mais importante disso tudo é, se você sabe a unidade, você também sabe a equação. Você não precisa decorar nada, porque a unidade, se você fala 10 metros por segundo, o que você está dizendo é que a velocidade é um deslocamento em metros por um tempo em segundo. Perceba que o valor do número só te dá a dimensão da velocidade, o quão grande ela é, ok? Mas a unidade metro por segundo
te diz que é um deslocamento em metros e em um tempo em segundos. Isso é muito importante. Você não pode esquecer da unidade. Então, no próximo vídeo, a gente vai fazer uns exercícios para você ver se você entendeu direitinho o conceito de velocidade. Até a próxima.